Faz Esporte com a repercussão dessa rodada, joga? Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho. Mas eu também tenho, historicamente, todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis. A gente tem uma situação que é o seguinte, e acontece muito em todos os setores da nossa sociedade. Narrativas. Você ouve o cara fala bem, o cara pode te convencer se ele está certo ou se ele está errado. Mas você tem o direito de discordar dele, como eu discordo do senhor Adenor. Senhor Adenor, o senhor simplesmente atrapalhou a forma que o Cruzeiro jogava com o Jardim. O time não tem agressividade ofensiva. O time é um meio-campo que fica exposto. E eu vou respeitar os jogadores do Betim, vou respeitar os pais de família que ali estão, trabalhadores que ali estão. Mas o time que você tem em suas mãos era para ter saído dali com um resultado muito mais elástico. Aí o pessoal fala assim, mas o Wanderson perdeu um gol debaixo do gol. Mas teve uma jogada ali onde o frame atrapalhou o impedimento nessa situação. Situações que acontecem no futebol e realmente adversidades acontecem. Só que a forma com que o Cruzeiro joga com o senhor Adenor, é a forma que o cruzeirense não gosta de ver o Cruzeiro jogar. Narrativas vão acontecer. A gente pode concordar ou não concordar. Mas você não está com a razão e eu não concordo com uma palavra sequer, apesar de você falar e ter uma oratória muito boa. Muito bem, Fael Lima, ouça o Sampaoli nessa... Cruzeiro vence. De um lado, a expectativa de receber o Cruzeiro pela primeira vez em casa. Uma expectativa de público bacana, um jogo tranquilo. Do outro, a pressão pelos últimos resultados. Acho que o Cruzeiro tem que fazer o mínimo, honrar essa camisa, o jogador honrar a camisa, né, e entrar com raça e força e ganhar o jogo. Tinha gente também com o coração dividido nessa história. Eu, como cruzeirense, sou cruzeirense. Mas vai torcer pro Betinho hoje? Torcer pro Betinho. Cruzeirense vai torcer pro Betinho pro Betinho. Vai ficar dividido, mas tipo assim, sai um gol de um todo. Tanto comemora dos dois lados, né? Dos dois lados. O jogo foi das adversidades. Um chuvão que caiu em Betim. O campo que tava com barro para todos os lados. E uma dor de barriga inesperada. O Cássio precisou sair no meio do jogo para ir ao banheiro. Sabe pra quê, né? Não, nunca tinha visto. Eu já vi na internet, nunca aconteceu, mas é um momento que pode acontecer com todo mundo. Aconteceu e tá tudo bem. Como passou? Passou. O Cássio ainda salvou o Cruzeiro. Ficou mais leve, né? Nesse lance cara a cara com o Pedro Henrique, ele fechou o gol. Também contou com a sorte nessa bicicleta de Michael Rangel, que passou raspando a trave. O Cruzeiro dominou as ações de ataques. Chico da Costa chegou a abrir o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol. Eu tenho muitas dúvidas do impedimento, porque vi 3, 4, 5, 6 vezes e, na minha opinião, ele foi gol legal. Ainda na primeira etapa, Matheus Pereira deu um passe espetacular pro Vigia Real, deixou o colombiano cara a cara com o Jori, mas ele chutou para fora. Pro segundo tempo, o torcedor celeste sabia o que o time precisava fazer para sair com a vitória. Precisa que ele faça o nosso time atacar e ir para frente, ser aquele time do Jardim, agressivo, na frente, voltar com energia, voltar com vontade, com garra. E o time voltou, pelo menos, com o pé na forma, ou melhor, a cabeça. Depois de 21 chutes nos acréscimos. No último lance, Arroio cruzou na medida para Matheus Pereira fazer o único gol do jogo. Essa jogada ela foi trabalhada, né? A gente vem trabalhando ela, tanto que o nosso gol também no clássico foi uma bola de quina. O gol do Matheus Pereira foi o do alívio, porque manteve o Cruzeiro na briga por uma vaga na próxima fase do estadual. E encerrou um jejum de 3 jogos sem vitória. Agora a Raposa está na segunda posição, a 2 pontos do Norte, o líder do Grupo C. Está todo mundo junto, entendendo o momento, entendendo que a gente precisava de uma vitória e comemorando tudo junto, porque é assim que a gente vai levar o Cruzeiro a vencer.
Arena Veracruz, lotada. Tá aí, meu caro Hugão. E o apenas palco do jogo. E apenas antes de começar o comentário, apenas uma informação sobre esses problemas intestinais. Eric Doer, um jogador do Tottenham, uma vez também teve um problema intestinal. Teve que sair para poder também dar uma aliviada. Voltou, foi o melhor jogador em campo e inclusive postou o troféu ali em cima do vaso dentro de casa. Isso é informação verídica, tá, gente? Jogava pelo Tottenham. Bom, tá aí o gol que o pessoal falou sobre o Chico da Costa, aonde o Tite questionou bastante. Mas, Tite, a gente pode questionar até mesmo o frame, pode questionar se foi impedimento ou não, mas eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro defendendo o Tite. E primeiro que até agora eu não pedi a cabeça do Tite no programa. Então quem me abordou na rua e falou sobre isso mentiu, porque eu não pedi a cabeça dele aqui no programa. Torço para que dê certo, torço para que dê tudo certo para ele, que ele possa corresponder em relação às nossas expectativas. Falando nisso, o Hugão, tem aqui no nosso chat o Rubens Mota dizendo que quem perdeu os 2 gols na cara foi Nessa, foi o Wanderson, e não o Tite. Ah, beleza, vamos continuar defendendo então, porque olha só, com o Jardim a gente criava pelo menos umas 8 possibilidades de gol real a cada jogo. Com o Tite, você pode observar aí, o time fica com uma posse de bola estéril e aí você tem 3 chances que os caras realmente não podem perder. Então você não acha que realmente está perdendo uma característica de uma agressividade ofensiva? E aonde que fica a minha preocupação? Minha preocupação é o seguinte: o Cruzeiro termina o ano passado, mesmo eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, com muita qualidade. Um time com o 3º lugar no Campeonato Brasileiro e semifinalista de uma Copa do Brasil. E começa um ano com muita dificuldade de dar continuidade para esse trabalho. E por isso essa é a minha cobrança sobre o Tite. Porque ele não vem de um trabalho ruim, ele não pega um trabalho ruim para reconstruir. Ele pega um trabalho bom para dar continuidade para esse trabalho. E aí o gol salvador do Matheus Pereira, aonde eu tenho que realmente ressaltar o valor dos jogadores que dentro de campo mudaram sua estratégia. Isso não é o senhor Adenor, isso foram os jogadores do Cruzeiro que mudaram sua estratégia em campo, deu para perceber eles se comunicando bastante. E aí o time se tornou agressivo e não propriamente uma decisão do Tite, que tem uma narrativa muito boa, mas eu não sou convencido por narrativas. Eu sou convencido por resultados e por aquilo que mostra, beleza? E agora, Leopoldo... Agora curtir a fala do Matheus Pereira, autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Betim. E os lances incríveis desse jogo. A gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, né? Como foi todos os outros. É normal, início de pré-temporada, quando a gente volta é assim mesmo, demora um pouquinho para pegar o ritmo. Mas eu acho que hoje foi um pouco mais fluiu um pouquinho mais, tivemos bastante oportunidade. Nos outros jogos também tivemos, e acho que nós hoje fomos persistentes até o final, e acho que fomos coroados no finalzinho com esse gol. E óbvio que é de suma importância pra gente e nos dá mais confiança. Mas eu acho que o principal do final do jogo foi que os jogadores do Cruzeiro começaram a entender que talvez o esquema do seu Adenor não estivesse funcionando, e aí eles começaram a, entre eles mesmos, ter uma comunicação melhor e uma aproximação dos jogadores de criação. Porque o que a gente percebe do time do Cruzeiro é que o time do Cruzeiro é um time que, nossa, sofre demais para poder se infiltrar no meio da defesa adversária. E aí... Quem nunca, né, gente? Ele já sai puxando a pé, aquela andadinha curta. Quem nunca, né? Aquele probleminha intestinal no jogo, né? Mas amanhã eu vou falar com mais tempo sobre o acréscimo do Murilo comparando com outros jogos dele. Mas no caso dele não tem um problema intestinal que ele pudesse ter, de repente, essa resiliência em relação ao seu companheiro, né? Bom, mas dito isso em relação à fala do Matheus Pereira e também ao que eu já falei sobre o Tite, Leopoldo Siqueira agora tem um recado pra você. É isso aí, Hugão. É isso.